da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao X da Missão Especial, aqui direto do Center Convention em Uberlândia. Nessa noite, a gente vai trazer para você uma série de entrevistas com personalidades do conservadorismo que passaram aqui por esse palco nessa sexta e sábado. Então, se você não pôde, ou se você esteve aqui no evento, não perde. Tá? Essas entrevistas vão trazer muito conteúdo para você que pretende aí nessa reta final, nesse momento histórico que a gente está vivendo no Brasil, ter mais embasamento, ter mais comprometimento com essa nossa missão de restaurar o conservadorismo no Brasil. Fica conosco aqui até o final do programa. A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe. Ser conservador não tem uma definição, não tem uma caixinha dentro, né, para você marcar o xizinho, e conforme você marcar o xizinho, você é conservador ou não. Mas nós somos as pessoas chamadas normais. O que é ser normal? É quando o seu filho nasce, né, você aceitar que o médico olhe lá, ó, esse aqui é menino, nasceu uma menina, isso é ser normal. É você querer sair do trabalho e retornar para sua casa em segurança, né, não ter um tiroteio no meio do ônibus, ou ter o seu carro com a janela quebrada e você encontrar pessoas falando que quem quebrou a janela do teu carro para te roubar é vítima do seu trabalho. Então assim, o que a gente faz aqui? A gente luta contra a inversão de valores. A gente aqui está num bate-papo franco e aberto, trocando experiências e também dando munição para vocês para como entrar nesse campo de batalha, tá? Então assim, é claro que a gente dá uma aprofundada, fala de alguns autores, fala de alguma teoria, algum assunto mais profundo, mas eu sempre lembro a vocês, o PT dominou os sindicatos, as universidades, os meios de comunicação e até mesmo a política. Não foi falando, né, de Hayek, de Mises, de Edmund Burke. Foi utilizando frases fáceis e uma estratégia de entrada em campo, desde 1922, quando a gente teve aqui a fundação em Niterói do Partido Comunista do Brasil. Então, uma noite proveitosa para a gente, para nós descobrirmos essas estratégias, expor os nossos opositores e, como a gente vai falar daqui a pouquinho, né, as relações deles com PCC, Farc. Vocês viram a notícia aí de hoje? Saiu na Veja, mas está começando a repercutir, da delação do Marcos Valério, falando do envolvimento do Lula com as Farc. Surpreendente, né? Quem poderia imaginar o Lula e o PCC, o Lula e o PCC? As Farc é antiga, né? A Farc é de 1990, pelo menos, com o Foro de São Paulo. O professor Olavo denunciou isso daí. E depois, aí o pessoal da esquerda, só para finalizar, o pessoal da esquerda fala: isso é fake news, que as Farc não faz mais parte do Foro de São Paulo, oficialmente. Por quê? Porque quando eles sequestraram a senadora colombiana, como é que é o nome dela, que me fugiu a cabeça agora? Ingrid Betancourt. Aí as Farc tirou o time porque estava pegando muito mal. Mas foi o Lula quem aconselhou as Farc a virar partido político. E hoje eles têm até um guerrilheiro da outra facção lá na Colômbia. Mas esse é um papo que a gente vai ter agora aqui. Boa noite a todos nós, que seja muito proveitoso. Muito obrigado. Estamos aqui com a
grande atração aqui do evento, do Fórum Conservador do Triângulo Mineiro, Eduardo Bolsonaro, deputado mais votado da história do Congresso Nacional. Eduardo, fala pra gente da importância, né, desse evento aqui do Triângulo, para Uberlândia, para cidades aqui do entorno. Eu sempre gosto de citar como exemplo que a esquerda, desde 1922, ela é organizada em um partido político, um partido comunista brasileiro, nascido lá em Niterói. E nós, conservadores, por outro lado, a gente está engatinhando ainda. Né? Parece que foi há pouco tempo que a gente perdeu certa vergonha de dizermos abertamente que somos conservadores, que somos de direita, enfim. Então é necessário eventos desse tipo para a gente se organizar, saber quais são as nossas pautas, o que a gente pensa e também trocar experiências, né? É importante o público estar presente para se comunicar nos bastidores, que daí nascem novos grupos, novas ideias, candidaturas amanhã, bons projetos para evitar a doutrinação ideológica, mais pessoas em ações pela defesa da família. Então acho que essa que é a importância de eventos como esse daqui. Nem tudo está na mão do político, né? Não é terceirizar para vocês que estão aí à frente na Câmara Federal, no Senado, está também nas nossas mãos. Com certeza. E uma das falas que eu tive a oportunidade de fazer aqui foi nesse sentido. Por exemplo, a doutrinação ideológica. A gente pode fazer a lei mais perfeita que for, mas quem é que me garante que lá no segredo da sala de aula o professor militante vai estar respeitando? Então cabe a nós, pais, estarmos cientes e em contato com os nossos filhos para saber se eles estão sendo doutrinados, para a gente não ter a surpresa de amanhã ele está fazendo parte de um grupo Black Bloc, ou de repente até fazendo coisa pior, votando no PT, ou virando ali um maconheiro, né, doutrinado pelo seu professor maconheiro dentro da sala de aula. Perfeito, muito obrigada pela participação. Deixa uma mensagem aqui no final. O nosso programa, ele é um programa local que trabalha as pautas locais que estão circulando aí nas câmaras municipais de Araxá, Uberlândia, Patos, Uberaba. Então a gente tem muito essa preocupação local, de saber o que está acontecendo na política local. O nosso espectador tem essa visão, né? Deixa uma mensagem aí para quem nos acompanha. Fala da importância dos políticos locais, né? A gente foi aqui recebido por um convite do vereador Caporeso. Estivemos ontem em Patos de Minas, um convite também do Zé Luiz, e são dois vereadores que não por acaso foram muito atuantes e chegaram até a aprovar a proibição do passaporte sanitário. Lamentavelmente o STF veio a derrubar o passaporte sanitário aqui de Uberlândia, 45 dias após a sua aprovação, mas isso também abre, né, puxa a nossa orelha para mostrar mais uma vez a importância desse ano. O presidente eleito esse ano de 2022 vai indicar mais 2 ministros do STF. Se vocês quiserem ter 2 abortistas, defensores de terroristas e pessoas dessa laia, vocês já sabem quem votar. Se quiser alguém do perfil mais parecido com o nosso, vocês também já sabem o que fazer. Com certeza. Obrigado. Muito obrigada. Tá aí para você, Eduardo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente volta com outros participantes aqui do Fórum Conservador do Triângulo Mineiro. Pessoal, é de uma emoção muito particular participar desse tipo de evento, de momento, porque lá fora as coisas são têm sido tão difíceis no sentido de notícias, ataques, fora do nosso meio as perspectivas das piores possíveis. E quando a gente está nesse tipo de ambiente, a gente se sente quase que literalmente em família. Exatamente. Porque nós somos patriotas, imbuídos do mesmo propósito. Olha, a gente agora tem a honra de receber aqui no X da Questão o Cabo Júnior Amaral, que é o fundador do Movimento Direita Minas, que tem exercido aí um trabalho fantástico, né, de resgatar o conservadorismo aqui em Minas Gerais. Cabo Júnior, muito obrigada pela presença aqui no programa. Conta para nós como que surgiu primeiro, né, a ideia aí de trazer esse movimento, como que se despertou em você, da onde que surgiu, como é que foi? Bom, prazer meu, a honra é minha falar com vocês aqui do X da Questão.
Eu, como um cidadão comum, né, assim como outros milhões, né, de indignados, passei a me aproximar mais, buscar mais informações, acompanhar a política mais de perto, buscar entender as raízes do problema, isso lá em 2013, 14, 15, e aí em 2015 a necessidade de criar um movimento, porque em Minas Gerais não existia um movimento conservador que fosse às ruas, algumas pequenas iniciativas, mas que eram muito fechadas, né? De repente o movimento Direita Minas, ao surgir, devido ao vácuo de representação, inclusive no ativismo político, a gente cresceu muito rápido, sabe? Espalhou nos municípios e isso se converteu numa força que em 2018 a gente acabou canalizando ela para a questão eleitoral e com muito sucesso, né? Foi eleito com 158 mil votos e hoje resistindo às pressões para não perder a essência daquele cara que criou um movimento ativista e que hoje representa a população, estando em consonância, né, com os anseios dos conservadores no Brasil. Cabo Júnior, eu fico pensando assim, tanto o fato do movimento ter crescido tanto em pouco tempo demonstra esse vácuo que existia e que as pessoas se identificam como conservador ainda, mesmo apesar de estar sendo bombardeado aí todos os dias por TV, rádio e tudo, artista, tudo no movimento revolucionário, tudo no marxismo, ainda existe essa essência, né, nas pessoas, a sede por se expressar conservador. Sim, a formação do Brasil, né, enquanto um país cristão, que foi rezado uma missa no dia do seu descobrimento. As nossas raízes traz uma cultura extremamente conservadora, de princípios cristãos, e o nosso povo tem isso no sangue e na sua criação. Você disse sobre se identificar como conservadores, né? Ainda há uma distância muito grande para a gente chegar no cenário ideal das pessoas realmente se identificarem. As pessoas são pela sua criação. Você pega muitas vezes um esquerdista, que não é tão militante, mas que gosta de votar na esquerda, vota no Lula, quer votar no Lula, né? E fala com ele sobre coisas básicas, como por exemplo a nossa impunidade, como por exemplo o respeito à propriedade privada, o respeito aos nossos símbolos religiosos. Na maioria das vezes, as pessoas também têm posicionamentos conservadores. É um conservador e não sabe, muitas vezes é cooptado por um discurso mais fantasioso do Estado que pode cuidar de tudo e que a riqueza do Estado não tem fim e que é o Estado que produz riqueza e não o indivíduo. Então essas coisas às vezes encantam algumas pessoas que acabam se posicionando à esquerda, mas na maioria das vezes acaba tendo muitos outros posicionamentos conservadores. Isso é uma questão de trabalho de conscientização mesmo, esclarecimento. Outro ponto que eu observo quando o senhor diz, né, do crescimento do movimento Direita Minas, aí se espalhando por vários municípios, é o fato de que as pessoas também, quando percebem iniciativas como essas, elas têm vontade, no sentido assim, elas têm vontade de partir para um ativismo que elas não sabiam que era possível. Muitas vezes fica em casa, no sofá, através de rede social, querendo que o político faça, mas aí ela percebe, não, tem algo que eu posso fazer, como, por exemplo, o movimento Direita Minas. Então, traz a pessoa para fora também, né? Sim, sim, as pessoas começam a compreender a sua responsabilidade com o nosso presente, com o nosso futuro, com o futuro de seus filhos, e percebe que se nós, conservadores, mesmo sendo em maioria, nos colocarmos numa posição de inércia, nós vamos entregar de bandeja, como entregamos nos últimos 30 anos, né? Quando não havia essa compreensão. Então há hoje uma participação maior porque o cidadão tem sentido esse chamado e percebe a sua responsabilidade para com essa causa. A sua responsabilidade, não terceirizando. Vamos lá, então, o movimento Direita Minas. Aí, uma cidade que esteja nos acompanhando, que ainda não tenha nenhuma iniciativa conservadora, que queira levar para lá, como que ela pode fazer esse contato? Ainda está aberto para outros municípios terem também o movimento lá? Claro, claro. Na verdade, qualquer iniciativa, né, de organização, de movimentação à direita, ela é muito bem-vinda.
Nós, no Direito a Minas, a gente oferece uma identidade e algumas diretrizes, alguns direcionamentos. Eu, particularmente, luto muito para que não seja confundido o Movimento Direito a Minas como uma instituição privada, que tem um comandante que dita regras e tem que ser assim, tem que ser desse jeito e tal. É claro que nós temos valores fundantes e direcionamentos, mas os núcleos do Direito a Minas têm muita autonomia para direcionar as suas atividades nos seus municípios, né? A gente não faz essa interferência direta e constante nos núcleos. Então você, que é conservador, no seu município de repente não tenha uma iniciativa nesse sentido, pode ficar à vontade de nos procurar nas redes sociais aí, ou a mim, Cabo Júnior Amaral no Instagram, e tudo, pode mandar mensagem lá, ou então na própria rede do Direito a Minas. A gente está à disposição para orientá-los também e dar o suporte necessário. E também assim, não como é que se diz, concorrência, né? Mesmo se na sua cidade tem o Nas Ruas, né? Ou outro movimento, mas você ainda sente necessidade, né? De levar o Direito a Minas, também não tem problema. Dá para trabalhar junto. Não, de maneira nenhuma. Se você reparar bem, foi até o início da minha resposta nesse sentido. O importante é você agir. A união de pessoas, ela é uma força que extrapola a sua ação individual. Isso é muito importante, não seja com o Direito a Minas, seja nas ruas, seja num novo movimento local. Só é bom ficar muito atento, porque, principalmente de 2018 para cá, até pelo sucesso político, né, se levantaram muitos oportunistas. Então isso também tem que ser levado em conta. Olha o histórico da pessoa, olha há quanto tempo ela é bolsonarista, né? Quais são os posicionamentos dela em relação à direita e esquerda local? Ou ela se move por interesses pessoais? Na direita também tem muita gente que se move por interesse pessoal, que vai até, se precisar, até fala contra o presidente Bolsonaro, se precisar, fala contra os nossos valores, se precisar, é incoerente nos seus posicionamentos para poder exercer essa posição mais pessoal, de interesse pessoal. Então o importante é você procurar se aproximar de pessoas que verdadeiramente lutam pela direita e que querem um país melhor, e não que olham primeiro o seu próprio umbigo para depois pensar no país, ou nem pensar no país, né? Usar esse pretexto de pensar no país para um motivo pessoal. Também isso é importante deixar claro. E como se trata de um movimento regional, também é muito importante para a formação de novas lideranças, né? Porque a gente tem aí várias cidades que são, na sua essência, conservadoras, mas que elegem prefeitos que nos trancaram em casa, vereadores que não nos representam e que querem passar pautas aí ridículas, né? A gente teve recentemente aí uma prefeitura que a gente cobre, uma Câmara que a gente cobre aqui no X da Questão, tentando passar projeto de aquela linguagem neutra, né? Uhum. Então, assim, a gente está sofrendo um ataque verdadeiramente, aí a gente está imerso dentro, vivendo uma guerra que também se trava em nível local, não é só nacional. Então, eu penso que o movimento também é importante para isso, né, Cabo? Sim. Bom, individualmente falando, a gente tem que exercer essa coerência, né? Acho que anteontem eu estava conversando com um seguidor meu, num município do interior, e aí ele afirmou para mim assim: cara, eu gosto mais do seu trabalho e tal, sua fidelidade ao Bolsonaro, sua lealdade, sei o que, seus posicionamentos. Eu só não vou votar em você porque eu voto no fulano aqui, próximo da cidade. Esse fulano, ele é um cara que tem votações controversas e até atrapalhou o governo Bolsonaro. Então, de que adianta o cara estar seguindo pessoas nesse contexto político conservador, gostar do presidente Bolsonaro, mas está ajudando a colocar um cara lá no Congresso que vai botar a faca no pescoço do presidente Bolsonaro. E aí a gente vai para a questão municipal. A mesma coisa, a gente vê conservadores relativizando posicionamentos de prefeitos que são contra a liberdade, que muitas vezes fazem críticas reiteradas ao governo Bolsonaro. Não dá para a gente eleger em todos os municípios, claro, isso é um sonho, bolsonaristas. Mas nós temos que agir nesse sentido e, quando realmente não for possível, pelo menos cobrar, exigir compromissos desses candidatos, desses eleitos, compromissos com a nossa ala conservadora. Porque se a população, além da eleição, ela se mobilizasse, cobrasse, pressionasse, até constrangesse administradores que se posicionam contra nossas ideias, contra os nossos valores, tudo seria muito mais fácil. Com certeza. Então, tá aí para você que nos acompanha aqui no X da Questão, essa entrevista com o Cabo Júnior Amaral. Muito obrigada pela participação mais uma vez. E fica aí, ó.
a dica, né? A gente tem que sair do sofá e partir para essa guerra. A gente é que tem que fazer isso e não ficar só esperando que o parlamentar lá faça alguma coisa por nós, tá? Então segue lá, Direita Minas, Cabo Júnior Amaral também nas redes sociais para você levar esse movimento para a sua cidade e daqui a pouco tem mais entrevista aqui no X da Questão. Obrigado. Abraço a todos vocês. À frente da Palmares. Na semana seguinte, destacando o segundo fato, eu fui suspenso da Palmares, da presidência da Palmares, por 3 meses, por uma liminar da esquerda acatada, aceita por um juiz ex-filiado do PT, lá do Ceará. Então, fiquei 3 meses em casa, sem saber qual seria meu destino, e esse período foi realmente muito difícil. Graças à confiança, ao apoio, à coragem do presidente Jair Bolsonaro, a AGU se empenhou na minha defesa e a liminar caiu em fevereiro de 2020. Olha, dando sequência aqui na nossa cobertura desse primeiro Fórum Conservador aqui no Center Convention em Uberlândia, a gente recebe agora aqui no X da Questão o Sérgio Camargo, que é um ativista muito corajoso, né, na defesa do negro, mas sem o vitimismo, sem esses movimentos aí que sequestram o negro e os mantêm aí numa senzala ideológica, né, Sérgio? Exatamente. Chega de vitimização, chega de mimimi racial. Somos todos iguais, somos todos capazes. O negro não é inferior porque é negro, não é menos capaz. A cor da pele não é um fator que, de certa forma, vamos dizer assim, prejudique ou dificulte a ascensão social, a prosperidade do negro. Somos todos brasileiros, somos todos iguais. A vida é difícil no Brasil para muitas pessoas, mas a cor da pele não é um fator que dificulte a vida de qualquer um de nós. E eu acho muito importante a gente ouvir isso, Sérgio, de uma pessoa que é negra, e uma pessoa que aí, como a esquerda tem colocado aí para nós, ela tem direito de fala, ela tem poder de fala, né? Ela não pode ser tolhida porque ela está nesse grupo. E justamente é o que a esquerda tem tentado fazer, né, Sérgio? Te persegue, te rotula aí como uma pessoa até que não defende a causa do negro. Mas é uma questão... Eu acho que dessa ânsia que eles estão por nos dividir, né, Sérgio? Exatamente. Eu não me coloco como um porta-voz dos negros. Eu sou uma pessoa que fala em defesa dos brasileiros. Eu acho que a gente deve lutar pelo nosso país, não pela cor da pele. E é isso tudo que a esquerda não quer ouvir. Eu, na condição de negro, tenho uma vantagem que os brancos, lamentavelmente, não têm. É uma expressão que eu detesto, chamada lugar de fala. A esquerda criou esse cala-boca, mas eu espertamente estou usando contra ela. Eu sou um negro que representa a voz daquilo que está atravessado na garganta de muitos brasileiros, pretos e brancos. Eu falo de liberdade de pensamento, liberdade de escolha, e de atuação política desvinculada de raça. Com certeza. Sérgio, na sua palestra, na sua colocação aqui no fórum, você trouxe uma questão que eu queria ver se você poderia compartilhar com o nosso público, que é a questão das várias deturpações históricas que o movimento revolucionário marxista ele faz trabalhando, né, nas várias nações para que as pessoas acreditem que racismo é apenas contra o negro, que escravos foram apenas os negros, mantendo essa população negra
numa eterna senzala ideológica, se sentindo menor, se sentindo inferior, né? Eu queria que você trouxesse esse momento aqui desse conteúdo que eu achei muito importante, que você trouxe lá no palco principal. Eu abordei essa questão na minha palestra, que foi fundamentalmente resposta às perguntas do público. E é isso mesmo, nenhuma raça detém o monopólio do sofrimento, principalmente a raça negra. A escravidão sempre existiu no mundo, desde o início da história da humanidade, em todas as épocas, em todos os continentes. E, enfim, esse discurso da reparação histórica, da dívida histórica, não faz o menor sentido. Nós temos que olhar para frente, porque senão todo mundo vai ter que cobrar todo mundo. Porque todos nós, em algum momento, todos nós tivemos algum antepassado, remoto que seja, que em algum momento foi escravo ou escravizador. E aí, como é que fica? O mundo inteiro agora vai entrar num discurso de reparação histórica? Não faz sentido. Lamentavelmente, houve erros no passado, é preciso estudar, conhecer o passado para não repetir os mesmos erros, mas ficar remoendo isso num discurso de ressentimento não faz o menor sentido. Perfeito, muito obrigada pela participação aqui conosco, Sérgio. Desejo todo sucesso aí nessa empreitada que você tem pela frente, né? Esse chamado que você recebeu de levar essa defesa para o Congresso Nacional aí como pré-candidato a deputado federal, né? Deixa a sua mensagem final aqui para os nossos espectadores. Eu agradeço a oportunidade, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo, pelo PL, e pretendo integrar a base leal do governo Bolsonaro em seu segundo mandato. Obrigado, um abraço a todos. Então, tá aí. Para você acompanhar um pouquinho mais do trabalho do Sérgio, é Sérgio.Camargo? @Sérgio Direita no Instagram e Camargo Direita no Twitter. Então tá aí para você acompanhar um pouquinho mais e levar para as pessoas que você conhece que ainda tem esse pensamento de como se o Brasil fosse um país racista, como se o Brasil tivesse racismo estrutural, né? Vamos acabar com essas mentiras, ajudar a espalhar a verdade. Então siga aí o Sérgio, acompanhe o trabalho dele, multiplique o trabalho dele com quem você conhece e a gente continua aqui acompanhando aí as outras entrevistas, a gente tem mais daqui a pouco aqui no X da Questão. Acredito muito que eventos assim precisam se multiplicar, até por conta de fortalecer a direita, porque o nosso maior desafio, a nossa maior guerra, e essa guerra ainda não aconteceu, mas quando acontecer, com certeza iremos vencer, né? É contra a esquerda e o que está em jogo é a nossa liberdade. Olha, a gente recebe agora aqui no X da Questão a Karen Neri, que você que nos acompanha já viu aí nos episódios anteriores, né? A gente já trouxe conteúdos fantásticos dela. Ela é fundadora do movimento Pais e Professores, de olho no material didático. Karen, muito obrigada, né? Primeiro, pela oportunidade de estar aqui conosco, sendo entrevistada aqui, conversando com os nossos espectadores, os nossos seguidores. Karen, eu queria entender como é que começou essa história. Assim, você viveu na pele, você percebeu doutrinação. Como é que começou para você? Como é que você despertou para essa preocupação com relação ao material didático? Olha, eu sou uma mãe como todas as outras, eu trabalhava muito, sempre me dediquei muito à minha família e um belo dia, por conta da pandemia, nós ficamos boa parte na fazenda, que eu sou veterinária e pecuarista,
E eu tive que olhar o material didático do meu filho para ver se precisaria de cola, aquela coisa, né, gente? Tesoura, nada demais. E aí eu encontrei feminismo. Um feminismo velado, mais feminismo. E também um ataque direto ao agronegócio. E eu achei aquilo, não vou mentir, eu fiquei indignada com aquilo. Por quê? Porque, gente, eu como pecuarista, é a nossa fonte de renda. Como que a escola, né, no caso o material didático, estava ensinando... olha, eu vou usar uma palavra, estava desinformando o meu filho a respeito da realidade do agronegócio. Então eu fui até a escola, conversei com a diretora, e ela falou, olha, não é uma impressão sua, tá? Não é uma impressão, é a realidade. Hoje nós temos uma vasta opção de materiais didáticos, mas todos falam mais ou menos a mesma coisa. Então eu cheguei em casa convencida de que, tudo bem, vou continuar meu trabalho, né? Mas eu achei um pouco injusto ter todas essas informações e não falar para os outros pais. Então eu comecei a abrir meu perfil pessoal e aconteceu uma coisa muito interessante que eu vou contar para vocês. Meu perfil era pequeno, eram 500 pessoas, e quando eu comecei a falar, aconteceu uma coisa impressionante, de 500 pessoas baixou para 350. As pessoas começaram a parar de seguir, porque de uma certa forma, a verdade, ela incomoda. E eu trago muito, eu falo muito da responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos, em não terceirizar a educação para a escola, para babá. E aí eu mexi na ferida e com o tempo a coisa foi crescendo. Hoje nós somos em torno de 45 mil pessoas, então tá dando certo. E como que funciona esse movimento ali, né? Ele fica na internet através do seu perfil, vocês vão trocando e denunciando as várias formas de doutrinação na escola. Como que funciona na prática? Olha, na prática, as pessoas começam a seguir o movimento e muitos mandam casos de... Eu não gosto muito da palavra doutrinação, eu gosto da palavra lavagem cerebral. Porque a doutrinação nada mais é do que a transmissão, né, de um posicionamento ou de ideias. Você direciona a pessoa para um certo pensamento, né? O que acontece na escola hoje é a lavagem cerebral. É aquela coisa homeopática, vamos dizer, e que vai incutindo crenças, vai alterando o comportamento. Isso é muito pior. E os pais só despertam quando eles percebem a alteração de comportamento. Então, assim, sabe aquela expressão, foi boi com a corda? É o que acontece. Então, assim, lá no nosso perfil, a gente consegue fazer denúncias. Eu ensino os pais a analisarem os materiais didáticos dos seus filhos, a tomarem posse do direito e do dever de serem pais. De não sentirem culpa na hora de se posicionarem como pais, de falarem, olha, eu acho que isso está certo, isso está errado. Porque o politicamente correto, inclusive, entrou na educação das crianças, em relação aos pais. Só que tem um porém. Eu não exponho professores, eu não exponho nomes de escolas, nomes de materiais didáticos, porque a ideia realmente é a conscientização dos pais. Eu não facilito, sabe? Aquela coisa, como é que é o nome desse material didático? Eu não digo. Por quê? Porque o pai, a partir do momento que ele fica sabendo o nome do material didático, ele não vai olhar o do filho. Então, às vezes, no material do filho tem coisas muito piores. E é importante que os pais estudem, gente. Porque o que acontece? Não tem como você combater uma coisa que você não conhece. Então eu vejo eu vejo muitas mães falando do feminismo. Ai, que bonitinho, ai, minha filha é feminista, ai, fofinha. E aí quando ela chega com 12 anos, que acontece a alteração de comportamento, aí ela não sabe o que aconteceu, sabe? A mãe desnorteia. Porque ela fala, gente, como que a minha filha mudou o comportamento dessa forma? Muitas meninas se masculinizam a ponto de acharem que são bissexuais, homossexuais, né? Então, a gente precisa aprender a se posicionar, inclusive na educação dos filhos hoje. É não terceirizar, né, Karen? É manter aquela proximidade ali, olho no olho do filho, sabendo o que ele aprendeu aquele dia na escola, lendo o material, é não terceirizar, né? Isso.
E é importante deixar muito claro assim, hoje existem professores militantes? Existem, isso é um fato, né? As denúncias comprovam, né? Hoje saem nas mídias, em todos os lugares. Só que existem aqueles professores que não são militantes, só que eles sofrem uma pressão muito grande, seja por parte dos outros professores, seja por parte do medo da direção, da Secretaria de Educação, porque às vezes ele olha aquele material didático, ele percebe que aquilo ali tem um viés, ele tenta direcionar e muitas vezes ele como é que eu vou dizer? Como é que eu posso falar? Ele é perseguido, aí muitas vezes eles denunciam, tá, gente? Isso acontece. Por isso é importante que os pais também, além de tomarem posse, tá? Porque assim, gente, a primazia da educação é da família, não interessa o que o Estado fala, não interessa o que professor, o que não interessa, a primazia é nossa. E pai também é professor. Na verdade, ele é o primeiro professor, né? A mãe e o pai é o primeiro professor, lá desde pequenininho, quando vai tirar fralda, lá quando vai ensinar a ser educado, né? Ele é o primeiro professor. E a gente tem que lembrar que, às vezes, o professor, ele quer lutar por uma causa, só que ele esquece que ele também é pai, ele é tio, ele é filho, né? E ele também não iria gostar se o seu filho sofresse uma lavagem cerebral pelo professor que tem uma posição ideológica diferente da dele. Então, assim, o nosso movimento ele não é só para pais. Eu incluí os professores porque muitos professores que não têm esse posicionamento de um viés ideológico mais de esquerda, mas também não falam, eu sou de direita, eu sou conservador, entendeu? Justamente para apoiar esses professores, para que eles possam trabalhar e, vou dizer, por último, gente, eu falo demais, tá? Mas assim, muitas vezes o professor ele não entende que aquilo que ele está dando como conteúdo, ao longo do tempo, pode levar a uma alteração de comportamento e dividir a família, que é o que está acontecendo, né? Você tem a família. Hoje o Brasil é conservador. Na sua grande maioria, o brasileiro é conservador. Só que nós estamos vendo uma geração surgindo aí que a gente não vai gostar do resultado. Por conta dos pais, viu? Não fiquem bravos comigo, mas tem culpa dos pais aí também. Com certeza. Porque se os pais se mantêm atentos, a escola não vai ter essa força. Né, Karen? Muito obrigada pela participação, Deus lhe pague. E para você acompanhar esse trabalho que a Karen faz, vai lá no Instagram, Karen.Neri com Y, tá? Para você aprender aí como avaliar o material didático do seu filho e acompanhar tudo que o seu filho faz ali dentro da escola, todo o conteúdo que ele recebe para você monitorar. A gente continua por aqui, daqui a pouco tem mais entrevista aqui no X da Questão. E tinha ainda essa percepção, bom, a Europa tem mais infraestrutura, mais dinheiro, tem mais acesso à cultura, museus, todos os elementos que dentro da minha cabeça eram necessários para você ter um ambiente cultural propício, um ambiente cultural fértil e positivo para coisas boas. Então nós fomos para lá. E no começo é aquilo que o Patriarca falou. Você fica impressionado. Caramba, olha só que bonito. 3 da manhã, ninguém na rua, o sinal fecha, o cara para no sinal. Que maravilha, que gente educada. Ninguém joga papel no chão. Mas não é por uma virtude, por uma superioridade moral do europeu. Não existe qualquer superioridade moral do europeu em relação ao brasileiro.
É simplesmente porque eles são maníacos e viciados em regras. Eles amam, louvam regras, porque as regras vêm do Deus-Estado, e o Estado é o novo Deus europeu. Em Portugal, aos domingos, as missas lotam. Igrejas lotadas, liturgia lindíssima, piedosa, sem os abusos litúrgicos e os retetés que a gente costuma ver no Brasil. Você fala, meu Deus, que gente temente e fiel à tradição católica. Mais de 70% da população portuguesa, o país tem 95% de católicos que se declaram católicos. 70% são a favor do aborto. Mais da metade dos católicos portugueses desconhecem ou não acreditam na questão da transubstanciação no momento da consagração da Eucaristia. Mais da metade. Existe teologia da libertação de palavras? Não tem. A teologia da libertação é um negócio que está em latim. Na verdade, quem entende disso? Entendeu? O que existe lá é simplesmente uma espécie de apatia mesmo, aquela coisa do Nietzsche, de que Deus morreu. No coração europeu, Deus morreu mesmo. Aí, no coração europeu, Deus morreu mesmo, cara. Sabe, ir à Igreja Católica em países como Portugal, Espanha, em vários países católicos do sul da Europa, é um ato protocolar civil. Todo mundo faz. Você faz porque faz parte, é um ato protocolar civil. Não existe qualquer questão sobrenatural nisso, não existe qualquer questão transcendental. Olha, agora a gente recebe aqui no X da Questão um jornalista sem medo. Jornalista que não tem medo de encarar aí a verdade dos fatos para trazer para a gente sem distorções, sem o politicamente correto. Brás, Oscar, obrigada, viu, aqui pela presença no X da Questão. Brás, eu queria saber assim, a gente vive uma guerra tremenda, né, de versões de fatos totalmente corrompidos aí através da ideologia, né, que é o óculos que a pessoa usa para olhar o mundo, né, através das ideias que ela traz ali incutidas. Como é que tem sido esse trabalho do Jornal Brasil Sem Medo? Olha, o BSM, ele vem trazer assim uma maneira de fazer jornalismo totalmente nova no Brasil. Além do modelo de negócio, né, porque é um jornal fechado para o assinante. Quando a gente começou, muita gente pensou que era maluquice, né? Vocês vão fazer um jornal fechado para assinante. A gente, graças a Deus, tem se saído muito bem nesse aspecto da parte empresarial mesmo, né? A empresa se sustenta, está crescendo cada ano que passa. Mas, ao mesmo tempo, na questão jornalística mesmo, o BSM ele vem fazer também uma coisa inédita no Brasil, que é o jornalismo com posicionamento, mas de maneira declarada, honesta. Porque é muito normal, ainda nos Estados Unidos e na Inglaterra, os jornais deixarem muito claro para o seu público qual é o seu posicionamento. Então esse jornal é um jornal conservador, esse jornal é um jornal dos liberais, esse jornal é um jornal dos socialistas. E o público sabe disso. Aqui no Brasil se criou por muito tempo essa ideia da imparcialidade sacrossanta da mídia. Né? Então a Folha é imparcial. A única coisa que é imparcial no jornalismo são os fatos. Fatos são imparciais. Não existe fato conservador, não existe fato esquerdista, não tem fato... Fato é fato, acabou. Agora, a partir do momento que eu vou dar a minha opinião sobre os fatos, porque o jornalismo não é uma mera descrição de fatos. A descrição de fatos é uma parte importante do jornalismo. Mas a partir do momento que eu vou dar a minha opinião sobre o fato, a opinião ela passa por um viés pessoal, não tem como. Não é? A opinião é a síntese que o sujeito faz a respeito das informações que ele recolheu da realidade. E essa síntese passa pela pessoa, por aquele que sintetiza, que é o jornalista. Então vai ter um viés. Se eu sou uma pessoa conservadora, a minha opinião vai ter um viés conservador. A diferença é que quando você entra na Folha de São Paulo, não está escrito Folha é o maior jornal comunista do Brasil. Eles criam um ar de sacralidade. O jornalista é o sacerdote da realidade, que paira acima da realidade e interpreta a realidade para você, leitor analfabeto. Trata o leitor como um imbecil.
E o jornal BSM faz o quê? Quando você entra lá, o que você lê no site? Jornal Brasil Sem Medo, o maior jornal conservador do Brasil. Eu não estou mentindo para o leitor. Olha, nós somos um jornal com um posicionamento conservador. Então a gente veio mostrar que você pode fazer, que é o jornalismo à moda antiga, é o jornalismo como sempre foi feito, até aquela era de ouro de jornalismo do Brasil nos anos 50, 60, depois foi só ladeira abaixo. A gente pode fazer um jornal com posicionamento, mas sem distorcer fatos, não é? E deixar o leitor informado de fato e entendendo exatamente o que é fato, o que é opinião, o que é análise. Tudo separadinho, sem mentir para o leitor, sem enganar o leitor. Agora, um ponto que você trouxe a respeito do sucesso enquanto negócio, né? Eu acho que mostra a realidade do Brasil. O Brasil é um país conservador. E o leitor estava até um pouco órfão de uma mídia que o representasse. A gente pode dizer assim. Não, isso é verdade, porque o que aconteceu por muito tempo no Brasil, quando começou esse levante da nova direita, né, um ambiente cultural que só foi propiciado graças ao trabalho do professor Olavo de Carvalho, que é inclusive o tema que eu vou falar hoje aqui na minha palestra no evento, que é como o trabalho do Olavo, dentro da filosofia, dentro do mundo da alta cultura, propiciou o ambiente para que pudesse surgir uma nova direita no Brasil. Só que essa nova direita, ela começou muitas vezes com movimentos de militância política, tendo que assumir o papel de mídia porque não havia uma mídia. A mídia toda estava podre, corrompida, trabalhando para fazer... Foi um trabalho ao contrário, né? Foi uma mídia que com o tempo foi se transformando em militância ideológica. E o que aconteceu no Brasil foi que nós tínhamos uma militância de direita. Todo o movimento político precisa de militância, e essa militância foi empurrada para fazer o papel de mídia, sem ser uma mídia profissional de verdade. E o Brasil Sem Medo, ele surge como um grupo de pessoas que nunca foram envolvidas com militância política, né? Tanto é que mesmo os grupos políticos de direita de vez em quando se irritam conosco, porque nós nunca fomos ligados a um grupo político determinado dentro da direita, nem dentro da esquerda. Então, a gente surge de fato como uma empresa de mídia, né, um grupo de alunos do professor Olavo, quem fundou o BSM, a ideia do BSM é do Olavo, e a gente surge para transformar isso ali numa empresa de fato que possa fazer isso. E a prova de que o brasileiro é conservador, de que ele precisa disso, de que ele gosta disso, é que projetos como o Brasil Sem Medo, ou outros projetos grandes muito maiores que o Brasil Sem Medo, como o Brasil Paralelo, por exemplo, que é um projeto imenso, dão certo no Brasil. Você vê o site do Padre Paulo Ricardo, por exemplo, é o maior site católico do mundo hoje. E isso é um tipo de coisa que só funciona no Brasil, de fato. Eu fui correspondente do Brasil Sem Medo na Europa por 2 anos. E a gente não vi possibilidade. Eu morei 3 anos e meio lá, dos quais 2 anos como correspondente do BSM. Você não vê possibilidade, não existe ambiente cultural dentro da Europa, com toda a infraestrutura que a Europa possui, não tem ambiente cultural para projetos lá como o BSM, como o Brasil Paralelo, como um site do Padre Paulo Ricardo, ou um evento como esse que a gente está tendo hoje aqui, como o CIPAC. Isso é impossível dentro da Europa, não é por questão de grana, não é por questão de infraestrutura, não é por questão de educação, é pela inexistência de um ambiente cultural conservador. Já foi completamente deturpado pelo movimento comunista. Lá, a mente das pessoas já está totalmente distópica. Já, na verdade, o Pacelli Luckwo, do Agenda Berlim, vai fazer uma palestra hoje falando sobre como se iniciou esse processo. E a minha palestra é meio que um complemento dele, mostrando como que isso foi recuperado no Brasil. E esse processo de decadência na Europa, ele se inicia, na verdade, no século XVIII e acelera, põe o pé na tábua na entrada do século XX. Então, assim, não é uma coisa recente. A decadência moral e intelectual da Europa é um processo longo, de século e meio, 2 séculos ou mais até, se a gente for puxar mesmo as raízes, indo lá para o iluminismo e tudo mais. Mas, falando em termos mais palpáveis, é um processo de século e meio, mais ou menos, e é uma fase, né? Você tem a decadência moral, que abre as portas para a decadência intelectual,
e inicia o processo pelo qual a Europa está passando agora, se inicia agora, que é o processo de decadência política e econômica da Europa. E aí a gente entra na questão de uma eterna gratidão ao professor Olavo, né, Braz? Porque eu acho que todo o trabalho que ele fez sendo massacrado, né? Sendo massacrado, a gente tem esperança que isso não vai acontecer conosco, né? Esse movimento dessa nova direita tem tudo para não permitir que a gente ande por esse caminho, né? Que a gente desvirtue dessa forma. É aquela lição que o Olavo sempre falava. Era uma frase de um amigo dele, na verdade, do Paulo Mercadante, que ele falava sempre, né? E era uma espécie de lema que nós que convivíamos ali com ele tínhamos isso, né? Que é o não parar, não retroceder e não precipitar. Braz, muito obrigada, viu, pela participação aqui no nosso X da Questão. Desejo todo sucesso para o Brasil Sem Medo e quem quiser assinar, ser assinante, acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube, passa aí os contatos. Para assinar o Brasil Sem Medo, você acessa bsm.news ou você acessa brasilsemmedo.com, não é? E torne-se o nosso assinante financiando uma mídia independente, um jornalismo alinhado com os seus valores e proporcionando também a continuidade do nosso conteúdo gratuito no YouTube. A gente está todos os dias ao vivo no YouTube, no Getter, com conteúdo gratuito e de qualidade. É isso aí. Então, para a gente continuar fortalecendo, né, esse processo aí de retomada da direita, do conservadorismo, a gente precisa fortalecer iniciativas como essa. Daqui a pouco, a gente tem mais entrevistados aqui que estão passando pelo Fórum Conservador do Triângulo Mineiro, aqui no episódio especial do X da Questão para você. Até mais. Que ela disse que a maior guerra é o menor indivíduo. Obrigada, Paulo, fiquei desconcertada. A menor minoria do mundo é o indivíduo. E hoje nós falamos que queremos, né, mudar o Brasil, mas o Brasil é feito por estados, estados é feito por municípios, municípios é feito por famílias. E na família existe o indivíduo. Nós não podemos permitir, tolerar que os nossos valores sejam negociáveis, que sejam barganháveis. Temos que nos posicionar, mesmo que isso vá ocasionar uma prisão, que vá ocasionar um processo, porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual e temos que nos colocar à disposição para fazer a vontade de Deus e o bem comum. A nossa missão é servir a Deus nas pessoas dos nossos irmãos e negar a nossa fé, omissão com a verdade. Quando nós fazemos isso, nós negamos a própria Cristo, que Cristo é a própria verdade, a verdade encarnada. E muito se fala, né, que o Estado é laico, que nós não podemos falar de religião, etc., mas o Estado é laico justamente para termos o direito de poder falar e manifestar a nossa fé. E pouco se vê hoje políticos que colocam Deus acima de tudo, realmente nas suas vidas, não como só falar, mas no ser e no fazer. Você conhece uma pessoa não pelo que ela fala, mas sim pelo que ela defende. E você conhece também uma árvore pelos frutos. Então, nesse 1 ano e 6 meses de mandato, a gente encarou, né, estamos num palco, e atrás desse palco teve muitas injúrias, caluniações, difamações, muitas tempestades. Mas, como diz São João da Cruz, toda vez que chegar a nós desgostos, aborrecimentos, nós devemos lembrar de Cristo crucificado e nos calar, tá bom? Então, sem murmuração, vamos combater o bom combate, guardando sempre a nossa fé, olhando para o alto e ajudando aquele que está perdido, aquele que acha que sabe de alguma coisa, que está no mundo da ignorância, que está pecando por falta de conhecimento. É a sua missão, pegar essa pessoa através do seu exemplo. São Francisco de Assis vai dizer: vá ao mundo inteiro e leve o evangelho. Se preciso, use palavras. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Feliz ano, Goiás.
te agradeço. Gente, Gabriela Rodarte. Viva Cristo Rei! Viva! Nós jamais iremos pecar por omissão. Muito obrigada. Agora a gente traz para você um novo evento aqui programado para Uberlândia e que todo o Triângulo Mineiro está convidado, com a presença do presidente Bolsonaro, que é a Marcha para Jesus no dia 9. Eu estou aqui ao lado do pastor Ronaldo Azevedo, que é o presidente do Conselho de Pastores de Uberlândia e o organizador, o conselho que organiza o evento. Então, vamos convidar o pessoal de onde que vai sair, como é que vai ser, o que vocês estão programando? Está programado para nós sairmos do estádio Parque do Sabiá, ali da área do estacionamento, com um trio elétrico profissional de altíssimo nível, com um alcance de mais de 5 mil metros de raio. E nós contamos com a presença do nosso presidente. Nós estamos prevendo aí uma participação de 30 a 40 mil pessoas, né? E nós vamos percorrer aqui do estádio até o centro administrativo. Nós vamos estar louvando, adorando ao Senhor. Nós vamos parar em alguns momentos para proclamar, né, segurança, educação no nosso país, né, que caia por terra todo mal, essa ideologia de gênero, né, essa perseguição contra a liberdade de expressão, que nós temos sido cerceados, né, daquilo que nós cremos, né? Então é o momento de nós proclamarmos mesmo a palavra de Deus sobre tudo. E o nosso presidente da República vem multiplicar a nossa marcha. Por quê? Porque ele acredita naquilo que a palavra de Deus diz. Então ele é um porta-voz disso. E ele fez questão de estar aqui em Uberlândia, uma das poucas cidades, ou talvez a única cidade do interior, que vai ter a Marcha para Jesus com a presença do presidente. Privilégio, né, pastor? Privilégio. Eu acho assim que é importante para nós cristãos trazermos essa manifestação pública, né, pastor? Assim, não ter vergonha de se expressar como cristão, não ter vergonha de expressar sua fé publicamente dessa forma que a marcha propõe. Exatamente, nós somos uma grande parcela, né? A maioria de cristãos. E nós, evangélicos, somos uma grande parcela dessa população. E nós queremos expressar e mostrar o senhorio de Jesus sobre esse lugar. Que Deus é a palavra da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós queremos dar essa mensagem, dar a oportunidade às pessoas conhecerem esse nosso Deus. O quanto que Ele é maravilhoso, misericordioso. E veio nos ensinar, como Ele diz assim, eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. Né? Então, Ele veio nos ensinar um caminho novo. Nós, às vezes, estamos numa luta na nossa vida, com dificuldades, né? Com atritos, conflitos. E Jesus veio ensinar esse caminho de paz. Então nós aprendemos com Ele. E é esse Jesus que nós queremos mostrar para toda criatura. Que venham conhecer esse nosso Deus e servir a esse Deus maravilhoso para cada um de nós. Então, fica aí para você, de todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o convite para estar aqui em Uberlândia no dia 9 de julho. Sim. Saída do Parque do Sabiá às 15 horas. Saída do Parque do Sabiá às 15 horas. Pastor, é a pé, não é de moto e nem de carro, não. Não é carreata e nem motociata. Não é nem carreata nem motociata. Nós vamos caminhar mesmo, com trio elétrico, louvando, adorando, ouvindo a mensagem do Senhor e confraternizando com as pessoas que estão ali. E o melhor, você que é cristão, imagina quantas pessoas que vão estar nessa marcha que não são cristãos evangélicos. Não é cristã evangélica. Você poderá ali abraçar, orar com aquela pessoa e ela vai poder receber uma palavra e quem sabe ela aceita esse mesmo Deus que você já tem no seu coração. E é importante o senhor reforçar isso porque é uma marcha para Jesus. Então, independente da religião que você professa, se você crê nesse Jesus, que é o nosso Salvador, o Filho de Deus que veio para nos salvar, né? Seja na religião católica, né? Você vê, todo mundo é bem-vindo. Agora não é hora de divisão entre os cristãos, né? Agora é hora de união. Então, venha para a marcha para Jesus, manifestar a sua fé, professar a sua fé. E isso aconteceu, inclusive, agora, quando a gente viu aquele caso da menina de 11 anos que engravidou, do seu meio-irmão, vamos dizer assim, de 13, filho do seu padrasto,
e que estava grávida da menina de 7 meses, era uma menina, né, a gente chama Joana, né, em homenagem a Joana Dark, ficou o nome comumente atribuído a ela. E ela, aquela criança de 7 meses foi morta por causa de uma série de mentiras que foram espalhadas. A mentira de que o aborto no Brasil é legal em certas ocasiões, enquanto não é. Infelizmente, algumas pessoas da direita, por desconhecer ou por hábito, acabam dizendo que o aborto é legal em caso de gravidez decorrente de estupro. E não é. O que existe previsto no Código Penal 128, se não me falha a memória, é uma excludente de punibilidade. Ou seja, o crime existe, mas o juiz pode autorizar a não punição pelo crime. Porque no Brasil o aborto é sempre crime. Por quê? Porque o Código Civil fala que a nossa personalidade jurídica começa no nascimento com vida e a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. E isso decorre da Constituição, do artigo 5º, que diz que todas as pessoas são iguais em natureza e todas têm, direito à vida, à propriedade, à segurança e etc. e tal. E isso decorre do fato da nossa Constituição, apesar de ter sido feito por militantes de esquerda que voltaram depois da anistia, mas decorre ainda dessa inércia do cristianismo ibérico que foi aqui inoculado, graças a Deus, no Brasil. Mas essa menina morreu, né, foi assassinada com 7 meses de idade, 7 meses na barriga da mãe, por causa de mentiras que foram espalhadas pela mídia. Do tipo que ela tinha sido estuprada, do tipo que alguns dizem que existe a tal da tese do estupro mútuo, porque eu não sei como é que isso pode acontecer, mas existe uma tese da doutrina jurídica que alega isso: quando há uma relação sexual entre menores, ela é considerada estupro mútuo, o que é um absurdo, e isso justificaria então o aborto. Nós tratamos isso no Brasil Sem Medo, no último programa do Conexão KGB, que acontece terça-feira, 8 horas da noite, ao vivo. E o Silvio explicou muito bem isso. Existem hoje, no Brasil, em média por ano, 17 mil gravidezes entre 10 e 14 anos. A gente não sabe se são de estupro ou de menores com menores, mas, em tese, você poderia, então, considerar que 17 mil crianças teriam que ser abortadas todos os anos, se a tese do Intercept estiver correta. Omitiram a idade do menino na mídia, omitiram a norma técnica do Ministério da Saúde, que diz que, mesmo nos casos previstos em lei, com excludente de punibilidade, o aborto pode ser feito no máximo até 20 semanas. Omitiram isso. Omitiram uma série de coisas. Por causa da mentira, uma criança foi morta, porque a mãe, no princípio, estava... a mãe da menina, a avó da criança morta, e a mãe grávida, as duas estavam decididas a manter a criança. Eu sei que eu já faço parte há quase 15 anos do movimento Pró-Vida, nós temos uma rede enorme de trabalho e tinham pessoas nossas lá trabalhando há algum tempo já com aquela família. E eles estavam dispostos a ficar manter o bebê e doar para adoção. Mas por causa da influência da mídia e da advogada feminista da família, que muito provavelmente vazou as informações do processo, queimando aquela juíza, a doutora Zimmer, né? Joana Zimmer, eles mudaram de ideia. Então, por uma mentira, por uma loucura, a criança morreu. Agora aqui no X da Questão, nesse programa especial que a gente está fazendo da cobertura do Fórum Conservador aqui no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, direto do Center Convention, eu tenho a honra de trazer para você aí que está nos acompanhando o Bernardo Kister. Bernardo, que é uma das primeiras vítimas aí dessas injustiças, né, que o Brasil tem sofrido. Bernardo, que teve a casa invadida, visitada pela Polícia Federal, alguns celulares e notebooks apreendidos, né, que até hoje não tem notícia. E aí, Bernardo? Tudo bem? Lutando pela liberdade, né? Tá aqui, vivo? Vivo, bem. Mas conta pra nós assim, como é que é sofrer essa violência, Bernardo? Uma pessoa que não deve nada para a justiça, uma pessoa que simplesmente tenta viver sua vida e levar a verdade da forma como você luta, né? Como é que foi para você? No fundo, eu acho que demorou. Porque eu já esperava que ia ter alguma retaliação, porque eu falo muito e falo duro, né? Eu não coloco minhas palavras, não sou muito de xingar, mas eu falo. O que eu acho, eu falo e pronto, acabou. Isso custa. Só que eu estou disposto a pagar o preço, né?
E uma hora eu sabia, vai vir alguma coisa. Mas não esperava que fosse desse jeito tão mentiroso. Eu esperava que eu ia abrir um processo legal. Não, foi aquele inquérito maluco da fake news que eles mandam a Polícia Federal na minha casa para buscar meus computadores, HDs, tudo, para tentar me enquadrar no tal do gabinete do ódio. E 2 anos depois não devolveram nada, inclusive tinha um HD com a memória eletrônica da minha mãe, que está lá, não devolveram até agora, minha falecida mãe. Um celular, um MacBook e um iPad lá que eu nem usava, deixava lá para as crianças que iam em casa brincar. E a gente não teve acesso ao processo, nunca foi indiciado, nunca foi acusado, é simplesmente um motivo para me manter refém da justiça por motivo nenhum. Porque eu não sei do que eu sou acusado. Quando a Polícia Federal foi lá em casa, nem eles sabiam do que eu estava sendo acusado. Inclusive um dos policiais federais era meu fã. Então assim, é óbvio, eu me senti injustiçado, né? Mas eu tenho fé que um dia a gente vai reverter. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos acolheu a nossa denúncia desse problema e vai começar a investigar. Espero que dê uma condenação, porque daí o Brasil tem que cumprir e o Alexandre de Moraes um dia vai ter que pagar pelo que ele fez. Está fazendo, né? Se Deus quiser, a gente espera. Agora, trazendo aqui direto para o evento, que avaliação que você faz de eventos como esses, né? Assim, você tem viajado o país todo. Você acha que o conservadorismo no Brasil ele está amadurecendo? Ele está nascendo, porque não existe assim, o conservadorismo brasileiro. O conservadorismo brasileiro ele é concentrado, vamos dizer, naquelas pautas que o brasileiro defende, contra o aborto, contra o imposto, contra a ideologia de gênero, em favor da defesa da família, proteção, direito à autodefesa, posse de armas, liberdade, não queremos o comunismo, queremos liberdade de fé, né? Ou seja, essas frases, esses jargões que concentram a fé. Nós temos grandes estudiosos, etc. Nós tínhamos no passado, isso se perdeu, e depois foi começar a ser resgatado pelo Olavo. Mas o Olavo, ele acendeu a chama. Ou melhor, ele nos conectou com o Brasil perdido. E agora a gente vai ter que aprender sobre esse Brasil perdido e tentar construir um conservadorismo brasileiro. Sem tentar ficar imitando de fora, fazer um negócio, entendeu? Que eu chamo que é a bombacha com o cangaço, entendeu? É misturar as brasilidades aí, fazer um negócio do nosso jeito. Coloca a quadrilha aí no meio. Quadrilha também. Uai. Bernardo, muito obrigada, tá? A gente aqui, o nosso programa, ele é voltado para trazer, assim, o pensamento local, né? A política local. Então, assim, só para encerrar, deixa uma mensagem para os nossos espectadores, quem acompanha o programa e quem busca também, né? Acompanhar de perto ali a prefeitura, a Câmara da sua cidade. A gente trabalha Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Aqueles que não se importam com a política acabam pagando o preço pelo descaso. Então, se você não se importa com política, todo político é igual, você vai ser vítima de maus políticos. São justamente esses que se aproveitam da omissão dos bons. Então, se você está preocupado contigo, com o seu futuro, com sua família, seus netos, seus bisnetos, o estado da sua cidade, etc. e tal, se preocupe. Quando tiver um projeto importante na Câmara, vá lá pressionar. Quando tiver alguma coisa, leve a sua liderança religiosa para pressionar os vereadores, assine os abaixo-assinados, conheça o que está acontecendo, saiba o nome dos vereadores, faça a sua presença ser sentida. Crie comunidades de bairro, associações, para poder criar grupos de pressão. Una-se. Não fique esperando do Estado uma solução. O Estado nunca é parte da solução, ele sempre é o problema. Entendeu? Então, fica esse recado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Então, a gente fica por aqui com o Bernardo. Daqui a pouco tem mais entrevista aqui para você com esse pessoal que passou pelo palco do primeiro Fórum Conservador do Triângulo Mineiro. Mas o fato é que quando a China subsidia essa infraestrutura toda nos países da Ásia Menor, acontece uma coisa que um cientista político indiano, chamado Braham Sheloney, chama de armadilha do endividamento. Então a China fala, não, pode deixar que eu faça a sua infraestrutura. E se torna credora desse país.
O Tajiquistão, por exemplo, recebeu muita infraestrutura chinesa por essas vias não mercadológicas, mas de licitação. Resultado, eles não têm dinheiro para pagar a dívida com a China e a China está cobrando em território. O que é isso? Isso é invasão sem usar nenhum tanque, sem usar nenhuma artilharia. É guerra econômica pura. Olha, a gente volta aqui direto do Fórum Conservador do Triângulo Mineiro aqui de Uberlândia, no Center Convention, agora com ele, que é extremamente ativo e muito polêmico aí nos seus canais, nas redes sociais, Paulo Cogos. Muito obrigada, Paulo Cogos, por fazer essa participação aqui conosco no X da Questão. Palestra muito aplaudida, né, pessoal? Parece que, além de gostar de você nos seus vídeos, pessoalmente, o encanto ainda é maior, né? Olha, eu fico muito agradecido, muito honrado e muito feliz com todo o carinho aqui do povo de Uberlândia, dessas pessoas excelentes que são os conservadores do Brasil. Paulo, eu queria que você detalhasse para nós aqui, que quem não pôde acompanhar aqui do evento, né? A parte que você tratou, que está muito interessante aqui na nossa região, que é a parte da exploração da mina de nióbio ali em Araxá e o olho grande, né, que comunistas e globalistas aí, né, tem em cima das nossas riquezas minerais e o trabalho que o presidente tem feito para nos defender a nossa soberania. Exatamente. Mesmo que as pessoas não gostem do Bolsonaro, é um dever moral reelegê-lo para defender o nosso direito de continuar tendo um país. Porque se o Bolsonaro cai e entra a petralhada, nós vamos perder as nossas liberdades, vamos perder a nossa identidade e vamos perder um país. Seremos escravos de um sistema comuno-globalista impessoal, tirânico e sem nenhuma consideração ética e humana para com os povos do mundo. O Jair Bolsonaro, eu até comentei disso ontem, ele mais do que um líder essencial para o Brasil no atual momento histórico, ele é um líder do mundo livre. Ele é um líder do conservadorismo cristão que sobrou no mundo e o Brasil é a única potência conservadora restante, ainda que seja uma potência regional. Então, passa a ser um dever para com a humanidade reeleger o presidente Bolsonaro. Defendendo aquilo que é a nossa riqueza, né? Queria que você explicasse, porque eu achei que na sua palestra você foi bem... Parece que deu uma clareza com relação a isso, né? O tanto que essas nações aí ao longo do mundo, no mundo todo, quando vem com esse discurso ambientalista de proteção, na verdade eles têm essa segunda intenção, que é arrancar as nossas riquezas de nós. Exatamente. Então, já houve episódios em que os líderes da falsa monarquia inglesa, que nem inglesa é, estavam condecorando o Lula. E são eles, os donos dessas ONGs que se infiltram na Amazônia, com essa desculpa ambiental, como você muito bem falou, são apenas desculpas, discursos que soam bem em ouvidos doutrinados, mas o objetivo deles é um só, é roubar as nossas riquezas estratégicas, roubar o nosso subsolo e se apoderar desses recursos estratégicos. Como o professor Olavo de Carvalho muito bem disse, o Brasil tem riquezas minerais suficientes para dominar o mercado mundial desses minérios, para inundar e mandar o preço para baixo. Então, esses recursos não poderiam entrar no mercado internacional de outra maneira que não, ou por um livre mercado, onde o Brasil tivesse os seus direitos respeitados, ou por ações criminosas de globalistas que querem roubar esses minérios e controlar a sua oferta no mercado para manter os preços artificialmente altos. Por isso que eles vêm com esse discurso, por isso que eles são tão contrários a um presidente como o Bolsonaro que defende a soberania. E não é só uma questão de invasão, de internacionalização da Amazônia, que é uma invasão escancarada. Mas quando eles querem criar regulações e usam a esquerda para isso, para impedir o empreendedor brasileiro de explorar os seus recursos nacionalmente, também é uma forma de invasão. Então, quando eles tiram do brasileiro a sua industriosidade e impede que essa riqueza seja gerada aqui, né? Nós estamos aqui no Triângulo Mineiro, em Araxá, onde existe uma reserva avaliada em 500 bilhões de dólares, meio trilhão. Nós estamos falando da riqueza dos filhos deste solo de Minas Gerais, uma riqueza brasileira. E é isso que eles querem roubar de nós através da destruição das nossas liberdades econômicas, da destruição da nossa capacidade empreendedorial e, acima de tudo, da destruição da família, porque toda a sociedade, toda a economia se fundamenta em valores familiares, morais, que eles também querem destruir. Tudo isso com o objetivo de criar uma sociedade global. Perfeito. Paulo, muito obrigada pela participação aqui conosco no X da Questão. A gente trata, né? Tenta tratar sempre das pautas locais, né, no nosso trabalho no dia a dia aqui do canal. E para encerrar, deixo uma mensagem aí, né, para quem
está nos acompanhando, né? Para como que a gente pode aí efetivamente procurar ajudar nesse momento histórico importante que a gente está vivendo. O presidente Bolsonaro não pode fazer as coisas sozinho. Nós vimos o quão perigoso é o aparelhamento das instituições e dos governadores de esquerda que não deixaram Bolsonaro governar. Então, quando nós falamos de Minas Gerais, procurem votar em candidatos de direita que darão o apoio necessário para a governabilidade do Bolsonaro e contra a esquerda. Cultivem aquilo que vocês têm de melhor localmente, a sua cultura local, a sua música local, a sua culinária local. Pais, participem da educação dos seus filhos, não deixe o professor doutrinador fazer a cabeça deles. Participem disso ativamente. Minas Gerais é um estado que tem dentro de si boa parte da nossa brasilidade, as cidades históricas, o que há de mais caro na nossa cultura brasileira, né? A arquitetura católica, colonial. É uma responsabilidade e uma bênção ao mesmo tempo. Que Deus abençoe o estado de Minas Gerais. Amém. Muito obrigada, Paulo. E a gente volta aqui direto do Fórum Conservador, daqui a pouco, com mais entrevista para você. Tem uma frase do Gaddafi, né, ex-ditador da Líbia, né, que foi morto pela própria população, tão querido que ele era. Gaddafi falou que a gente não vai precisar de bomba, não vai precisar de nada, a gente vai colonizar a Europa pela própria população. Eu sei um caso de uma escola no bairro de Neukölln, em Berlim, mais ou menos perto onde eu morei, que de 120 alunos, que é uma escola pequena, de 120 alunos, sabe quantos que falavam alemão em casa com os pais? De 120 alunos? Um aluno que falava alemão em casa. Então, como é que os outros vão aprender alemão? Com quem? Não tem, né? É um negócio muito pesado, de fato, né? Essa nova imigração de afegãs, né, de sírios e assim por diante, essas mulheres têm uma média de 4, 6 filhos, a mulher europeia tem 1,2, 1,3, é muito baixo. Né? Então, em 50 anos, você pode imaginar o que de fato pode acontecer. Partindo para o encerramento, né, do Fórum Conservador, nessa primeira edição aqui em Uberlândia, direto do Center Convention. O programa fez aí o máximo para levar para você o que aconteceu de melhor aqui no palco. Agora a gente traz um anfitrião da casa, né? Que avaliação que você faz, Caporeso? Foi bom? Supriu aí as expectativas? Então, fazer um evento desse tamanho, dessa estrutura, não é fácil. Foi realmente um grande desafio que só conseguimos realizar, em primeiro lugar, com a bênção de Deus, que sempre cuida dos nossos passos, e graças à equipe aqui, que eu tenho apenas a agradecer a eles. A nossa equipe do evento realmente fez um trabalho fantástico. Você conseguiu, assim, você acha que aquilo que vocês esperavam, né? Que o público levasse para casa de conteúdo aí, para abastecer mesmo nessa guerra que a gente está vivendo, né? Você acha que vocês conseguiram passar a mensagem? Nós realmente precisamos de munição para combater a guerra cultural. E eu não tenho dúvidas que com esses nomes de peso que participaram aqui, com a qualidade das palestras que foram apresentadas, o público volta fortalecido para casa. Isso não sou eu que estou falando. Diversas pessoas me procuraram aqui e fizeram questão de externar essa gratidão, dizendo inclusive que estavam voltando para casa com energia renovada. Coisa boa. E aí fica o gostinho, né, de quero mais já para o próximo ano. Espero que próximo ano a gente repita aí o evento, cada vez maior, cada vez para poder abraçar mais pessoas e difundir os valores do conservadorismo e da família brasileira. Ótimo, obrigada, Caporeso, pela participação aqui. Segunda vez no programa, a gente quer você mais vezes. Contem comigo, eu que agradeço. Seja patriota. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Viva o Brasil! Muito obrigado, pessoal. Então, a gente espera que você que acompanhou esse episódio especial do X da Questão tenha curtido todo o conteúdo que a gente trouxe, todo esse compilado aí de palestras e entrevistas. Espero mesmo que você tenha aproveitado esse evento que foi enriquecedor, aqui direto do Center Convention em Uberlândia. Evento realmente marcante, né, Omara?
Sim, um evento marcante, um evento excelente. Para mim, por exemplo, que estou acompanhando a política tem pouco tempo, né, Gi? Então, assim, sou uma cidadã comum só, né? Então, as palestras me enriquecem sempre, sabe? São palestras excelentes, que vale muito a pena qualquer pessoa vir para assistir. Não precisa ser político para estar aqui, né, Gi? Não precisa estar afiliado em um partido, nada. É só você vir como cidadão para você saber como funciona a direita no nosso país, né? Então, achei que as palestras foram maravilhosas. Acho que vale muito a pena vocês participarem da próxima vez. E vão ter outros congressos, né, Gi? E a gente vai estar aqui com certeza para poder mostrar para vocês. E é isso aí. Muito bom. Pode vir. A gente fica por aqui agradecendo a sua audiência, você que acompanhou todo esse episódio. Lembrando para você deixar a sua curtida, se inscrever no canal, compartilhar aí os links, enviando para mais pessoas, para espalhar aí esse conteúdo. A gente conta com você. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo. Tchau.